E agora, como eu falei, vou mostrar um vídeo aí que mostra essa primeira semana, que vai dar uma integrada aí e ficar mais fácil entender todos os processos. Que mostra uma parte da anatomia do aparato genital feminino, para relembrar. Primeiro vai mostrar aí o processo da ovulação. Mostrando aí o folículo maduro, o folículo aí de Graafi. Mas importante para a gente agora ver que tem esse ovócito aqui secundário, portanto parado aí na metáfase 2 da meiose, e em volta dele essa zona pelúcida aí, ou membrana pelúcida. Em volta dessa membrana pelúcida, embora não mostre que tem a nossa corona radiada, que depois vai ficar mais claro. Então vai ocorrer a ovulação. O nosso ovócito secundário, a gente vai ver que vai para as fímbrias. E, como eu falei, zona pelúcida. E já começa a mostrar essas células aqui, que são células da corona radiada, que veio junto aí com o processo da ovulação. Da fímbria passa para tuba ovárica. E agora a gente dá um zoom aqui no nosso ovócito secundário. O ovócito secundário já fez a meiose 1, então, portanto, já gerou o primeiro corpo colar, o primeiro corpo polar, que está mostrado aqui. Como eu falei, o ovócito secundário está parado aí na meiose 2, mais especificamente na metáfase 2. Mais uma vez eu repito, para quem não lembra do processo de meiose, tem que revisar isso daí, tem que ficar claro. Formado aqui então pela zona ou membrana pelúcida, que é uma formação glucoproteica, e por essas células aqui, que derivaram lá da granulosa, com o nome aí de corona radiada. Agora tem os espermatozoides, que eu falei para você, que vai chegar na vagina através da ejaculação. Aqui está mostrando as principais partes do espermatozoide. Lembrar então desse acrossomo, onde tem aquelas enzimas lá proteolíticas. Aqui vai estar o material genético, que foi resultado de uma gametogênese, ou seja, uma produção de gameta, especificamente a espermatogênese. Contém o número haploide de material genético. Tem essa peça intermediária aqui, com várias mitocôndrias para gerar energia para bater essa cauda aqui dele. Como eu falei, quando o espermatozoide ele chega na vagina e passa aqui vagina, útero e tal, ele tem primeiro a capacitação dele, ele adquire mais mobilidade e as características necessárias lá para ingressar na corona radiada. Aqui mostra com um pouco mais de detalhe o nosso ovócito secundário, então as células da corona radiada, espaço aqui perivitelíneo, que está entre a membrana pelúcida e a membrana do nosso
o vosso secundário. E aqui é importante, a gente vai ver que esses grânulos de corticoides, que vão dar resultado aí a reação cortical de zona, que eu falei para vocês, que vai mudar a permeabilidade de tudo isso daqui e vai impedir que outros espermatozoides entrem, como a gente vai ver aí. Então o espermatozoide passa aqui a corona radiada, chega na zona pelúcida e mostra aí a reação acrossômica, que libera aquelas enzimas proteolíticas do acrossoma, vai degradar essa parte aqui da membrana pelúcida para poder entrar aqui dentro. Então vai acabar entrando aqui e vai juntar então a membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito secundário. E forma, como eu falei lá, o pronúcleo masculino, com material genético que veio do pai. Que eu falei para vocês ocorrendo então a reação de Zono, vai liberar esses grânulos de corticoides, vai deixar impermeável essa zona pelúcida com essa membrana aqui para outros espermatozoides, resultando então que só um espermatozoide vai poder entrar. Que é o bloqueio aí da poliespermia, ou seja, não pode mais que um espermatozoide entrar aqui em condições ideais. Então, como eu falei para vocês, estava parado lá na metáfase 2 da meiose e agora vai continuar essa meiose. Vai gerar o segundo corpo polar, como a gente vai ver. Vai gerar o pronúcleo feminino. Esses dois pronúcleos, obviamente, vão se juntar aí. E vai restabelecer o número diploide. Formando então assim o zigoto. Então temos nosso zigoto lá no dia 1. Como mostrado aqui, ó. Então ocorreu a fecundação, a gente tem o zigoto. Vai tendo aí a migração, a segmentação, como eu falei para vocês. Observem que ainda tem a membrana pelúcida. Reparem a segmentação que eu falei para vocês, que não aumenta o tamanho do que seria aquela primeira célula inicial lá do zigoto. Então são mitoses aí sem aumentar o tamanho que seria aquela primeira célula do zigoto, ou seja, as células que vão serem originadas aí dessa mitose vão ser células menores. Aqui então no dia 3, como eu falei, a fase da mórula. Lembrar, mórula então tem a membrana pelúcida aqui, tem o maciço externo celular e o maciço interno
celular, como eu mostrei para vocês lá. Aqui, entre o dia 4 e 5 aí, começando a formar aí o blastocito. O blastocito a gente vai ver que vai perder a membrana pelúcida, formada aí por células externas, que vão agora chamar trofoblasto, que vai dar origem à placenta, e células internas, lá que vem da mórula, formando embrioblasto, também chamado aí de disco unilaminar. Aqui surge então polos, esse vai ser o polo chamado polo embrionário, porque obviamente o embrioblasto está aqui, ou polo animal, e aqui polo abenbrionário ou também polo vegetativo. Mais um detalhe aí. E importante, vai ter uma cavidade chamada aí cavidade do blastócito ou blastocele. Então aí que eu falei para vocês, perdeu a membrana pelúcida. Agora sim formando o blastocito propriamente dito sem membrana pelúcida. Então dia 5 aí, blastocito. E agora, para acabar essa primeira semana, vamos ver o comecinho aí da implantação, que vai dar lá por volta do dia 7, aí. Então, final da primeira semana. Então, seu dia 4 e 5 aí, vão ter umas enzimas trofoblásticas aqui que vão degradar esse endométrio e começar a implantação. Como mostrado aí, ó, começando a se implantar. E a partir daqui a gente já começa a ver aqui, ó, surgindo dois discos. Então, disco bilaminar, que já vai ser assunto da segunda semana. Como aqui também a gente já começa a ver o surgimento aqui desse citotrofoblasto e desse sincitotrofoblasto, também assunto da segunda semana. Então eu explico para vocês essas estruturas aqui na segunda semana. Vou deixar aqui só para ver como que é todo esse processo inteiro. Então, na segunda semana, a gente vai partir de uma estrutura desse tipo aqui, para explicar todas as mudanças que ocorreram aí.